a gente continuar mantendo a nossa pontualidade, que a gente precisa tanto dela, né? Vamos dar início à mesa 2, Mulheres em Imprensa, Crítica e Paratextos Editoriais. O Cleiton está presente? Cleiton, bem-vindo, Cleiton. Obrigado. A palavra é sua. Vocês conseguem me escutar direitinho? Sim. Okay. Eu só vou compartilhar minha tela para apresentação aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Ok. Bom, pessoal, antes de tudo, só um esclarecimento. Eu tenho 2 monitores, então a minha apresentação ela vai ficar aqui e vocês vão ficar nesse lado aqui. Então, se eu ficar olhando de um lado para o outro, só para esclarecer isso. Então, meu nome é Cleiton, sou mestrando em literatura japonesa pela Universidade de São Paulo. E o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês é uma reflexão acerca da popularidade de 2 das mais importantes autoras da literatura japonesa do século XX, no caso, a Banana Yoshimoto e a Fumiko Hayashi. Né? Então, sobre as autoras, ambas as autoras elas conseguiram, logo no início da carreira, grande popularidade. A Banana Yoshimoto, que é o meu principal, a obra dela, né, meu principal objeto de pesquisa na USP, conseguiu um estrondoso com Kitchen, é o nome do primeiro livro dela, um livro premiado, que marcou basicamente o início de uma nova corrente literária pós-moderna no Japão, ao lado de autores bem famosos como Murakami Haruki, por exemplo, que acho que muita gente conhece Murakami Haruki. E é muito interessante a gente considerar isso, porque uma mulher que teve um impacto tão forte na literatura de um país em que ideias progressistas caminham a passos muito curtos, como o Japão, e que é um país em que, como estudioso da literatura, você não tem como separar a autoria feminina e a história da literatura japonesa. É impossível você estudar um separado do outro, porque ambos são intrínsecos. Já a Fumiko Hayashi, ela foi a autora mais popular do início do período Showa, que é antes da Segunda Guerra Mundial. Ficou muito popular com a publicação do Memórias de uma Errante, que foi publicado ao longo de 2, 3 anos, entre 1928 e 1930, né? Como o próprio nome da obra diz, né? O livro são memórias, então é basicamente um diário que ela foi publicando aos poucos. E é um estilo de ficção autobiográfica, né? Um gênero que em japonês que a gente chama de watakushi shousetsu, que é comumente traduzido como ai novel para o inglês, e no português a gente diz, alguns termos a gente fala, o mais corrente que eu vejo sendo referenciado como romance do eu. Então, são 2 mulheres que, apesar de terem uma grande popularidade e terem contribuído de forma imensa para a literatura japonesa no geral, elas foram muito estigmatizadas pela crítica e pelos círculos literários da época. Né? Então, começar um pouquinho apresentando um pouco mais sobre o conceito de literatura feminina que era vigente na época, né? Na era Showa, que começa desde 1926 até o final da década de 80. Então, mesmo a gente falando de 2 autoras que viveram em épocas completamente diferentes, uma pós-guerra, outra pré-guerra, e a gente tem basicamente 60 anos entre a publicação dos 2 livros, ainda a gente está falando do mesmo período no Japão, da mesma era. Então, a gente tem esses 2 termos, que é Joryu Gakka e Joryu Bungaku. São termos que a gente pode traduzir como autora mulher e literatura por mulheres, respectivamente, ou literatura escrita por mulheres, que eram os termos utilizados para fazer referência à autoria feminina no geral, naquela época. Né? E esse tipo de categorização ela acabou segregando as autoras dos autores homens, como já se pode imaginar, mas o interessante é que essa categorização também acabou fazendo o Joryu Bungaku, né, a literatura escrita por mulheres, se tornar um gênero literário específico.
Então, em teoria, uma mulher ela poderia escrever Jōryu Bungaku, literatura escrita por mulheres, mas ela também poderia escrever outros gêneros. Então, os críticos mais abertos a um pensamento mais progressista, eles debatiam essa ideia. Olha, uma mulher ela poderia realmente escrever outro tipo de gênero, que não só literatura feminina, mas os mais conservadores eles falam que não, nas características de uma mulher como autora só permitiria que ela escrevesse Jōryu Bungaku, só literatura feminina. Ela não teria a capacidade de transcender esse nível. Bom, isso acabou respingando também na forma com que a crítica literária avaliava essas obras, né? Então, uma obra considerada não feminina pela crítica, não importa qualquer outro aspecto dela, seria considerada uma obra ruim ou fraca nessa lógica, né? Se não houvesse uma essência feminina. Então, existem diversos registros dos críticos da época falando que tal obra não tem um estilo muito masculino, tal obra ela não cumpre os requisitos de literatura feminina, portanto, ela não é literatura feminina, ou ela não pode ser considerada um bom exemplo de literatura feminina. Mas, eventualmente, esses termos aí eles começaram a entrar em desuso, né? E eu gostaria muito de poder falar para vocês que foi porque houve uma grande força progressista que puxou a carruagem do progressismo. Mas existem diversas perspectivas diferentes em relação a isso. Né? Não vou sentenciar dizendo que foi por causa disso. Mas o que é mais comentado pelos historiadores da literatura é que o Jōryu Bungaku, a literatura feminina escrita por mulheres, como gênero literário, se tornou mais obsoleto, por vários motivos. O mercadológico, por exemplo, o público ele não gostava mais daquele tipo de literatura. Então a Fumiko Hayashi, que era muitas vezes categorizada nessa ideia prejudicial de literatura feminina, ela sofreu bastante com isso, mas quando a Yoshimoto Banana surgiu, esse termo já não acobertou ela. Isso falando de forma formal, né? Porque por trás de tudo isso a gente consegue com certeza ver uma problemática de gênero por trás da crítica da obra da Banana também. Falei tudo? Falei, eu acho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a recepção e a crítica dessas duas obras, né? As obras das duas autoras, A Memória de uma Errante, da Fumiko Hayashi, e Kitchen, da Yoshimoto Banana. As duas obras sofreram uma forte resistência da crítica literária da época. Apesar de todo o sucesso, né, que eu falei, que foi um sucesso estrondoso com o público geral. No caso da Fumiko Hayashi, teve toda essa questão que eu comentei sobre a categorização da obra como Jōryu Bungaku, como literatura feminina, e isso acabou rebaixando o trabalho dela, deixando o trabalho dela basicamente como marginal em relação ao cânone, né? Então, mesmo sendo a obra de narrativa autobiográfica, de romance do eu, de I novel, de mais sucesso, não só se tratando de popularidade, mas falando no sentido técnico também. Mesmo com isso, mesmo com o Donald Keene, que é por exemplo, um dos mais importantes historiadores da literatura japonesa, o Donald Keene afirma que, sem tirar nem pôr, que ela era a autora, ela era a Bambambam. E quando ele fala sobre isso, ele não usa a distinção de gênero na descrição da popularidade dela. Ele não fala, por exemplo, female author, ou algum termo parecido. Ele usa author mesmo, sem a distinção de gênero, para falar que ela era a mais popular autora da época. A Banana sofreu basicamente a mesma resistência de crítica, mas no caso dela, bom, se passaram 60 anos, né? Então, boa parte da crítica já era mais reservada em relação a essas questões. Mas, como eu mencionei, é perfeitamente possível ir a fundo e buscar uma problematização de gênero na obra dela, na crítica da obra dela também. A partir do momento que a gente considera que a Yoshimoto Banana ela era uma autora que sofreu influência da cultura pop americana, sofreu influência também de quadrinhos, né, histórias em quadrinhos, mangás japoneses. O autor preferido dela é o Stephen King, não é um membro do cânone, não é um Goethe da vida, não é um Shakespeare, é o Stephen King, sabe? E isso se torna motivo de crítica a partir do momento que, desde o início do século, desde antes até da Fumiko Hayashi, havia uma noção muito forte de literatura pura no Japão.
no sentido de valores artísticos puros e também no sentido de antônimo de literatura de massa, por exemplo. E era basicamente isso que ela escrevia. Ela escrevia literatura de massa. Então, para os críticos, para o círculo literário da época, Kitchen foi considerado um livro banal, um livro passageiro, um livro que um desses autores jovens surgem, publicam, fazem sucesso, depois desaparecem, né? E depois caem no esquecimento. Mas mal sabiam eles que não ia ser bem assim. Cleiton, desculpa aí te interromper, mas já está com teu tempo. Só para você Ok. saber. Ok. Então, só para terminar rapidinho, então, eu vou falar um pouquinho sobre a popularidade e o legado das duas autoras. Como eu mencionei, o sucesso foi imediato e repentino. Fumiko Hayashi vendeu mais de 600 mil obras no Japão. Isso para aquela época é um absurdo. Houve uma representação de progresso no sentido de que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a Fumiko Hayashi ela começou a ser considerada parte do cânone, embora a passos bem curtos, né? Ela morreu nos anos 50 e ela só foi entrar em uma antologia de obras, das mais principais obras japonesas em 1958, por exemplo. Então, e isso, da época de publicação do livro, foi em 1930, né? Então, é muito tempo. E ambas também foram muito influentes na literatura japonesa, tanto a Fumiko Hayashi sendo um dos principais exemplos de, como eu mencionei, de narrativa autobiográfica. Então, quando a gente fala sobre narrativa autobiográfica, a gente pensa em autores como Akutagawa, a gente pensa em autores como Shiga Naoya e etc., mas a gente não fala muito, demorou-se muito para falar da Fumiko Hayashi no exterior, por exemplo. E a Yoshimoto Banana teve uma grande influência na literatura pós-moderna, e muito por causa da influência dessas duas autoras, a gente tem hoje em dia uma forte corrente pós-moderna literária japonesa, e também uma forte corrente literária feminina no Japão agora, de autoras femininas, publicando livros que fazem sucesso internacionalmente. Então, eis a minha bibliografia. E é isso, pessoal. A partidazinha final foi um pouquinho corrida, mas espero ter conseguido mostrar a ideia do meu trabalho para vocês. Muito obrigado. Conseguiu sim, obrigada, Cleiton. A gente conversa mais daqui a pouquinho. A professora Agnes vai apresentar no dia 17, tá certo? Então, agora eu vou passar para o que está lá no item 3, a professora Ana Félix, por favor. Aninha. Boa tarde de novo. Agora eu me apresento, acabei não me apresentando, né, quando abri a mesa. Eu sou professora de literatura brasileira na UF, na Universidade Federal Fluminense, também no programa de pós-graduação, estudos de literatura na UF. E hoje eu vou apresentar para vocês um projeto, na verdade, um projeto que é um braço da minha pesquisa. Então, a minha pesquisa, que eu já apresentei na Bralic do ano passado um pouco, né, e venho falando sobre ela, é uma pesquisa sobre literatura de autoria feminina brasileira, na virada do século XIX para o século XX, e tem um viés mais sociológico de entender esse apagamento, né, por que hoje a gente não conhece essas escritoras, por que a gente não estuda essas escritoras na universidade, nem no curso de letras, né, claro, hoje já mudou, né, mas pensando assim, na década passada, né? Então eu trabalho muito com memória, esquecimento e repertórios de exclusão, né? Vem fazendo um levantamento desses repertórios de exclusão, né? Eu publiquei em 2018 um artigo sobre isso, sobre memória, amnésia sexista, esses repertórios de exclusão, trazendo alguns exemplos, acho que 5 ou 6 exemplos de intempéries, de dificuldades que as escritoras passaram, né? Então, na época, eu falei de Júlia Lopes de Almeida, Narcisa Amália, Albertina Berta, Amélia de Oliveira, que foi noiva do Olavo Bilac, e
e também sofreu assim, com essa hostilidade, né? Então, o que eu vou apresentar hoje? Esse projeto como eu disse, é um braço da minha pesquisa, porque a gente ainda nem conseguiu fazer muita coisa com os prefácios, né? Com os prefácios, os paratextos editoriais das obras, por conta da pandemia. Então, a gente tinha, eu e meu grupo de pesquisa, né, na UF, a gente tinha ideias de ir para as bibliotecas, né? Analisar o objeto livro, né, que essas escritoras, os originais dessas escritoras, para então ver como eram esses prefácios, como eram os paratextos editoriais, e claro, sair um pouco também do objeto livro, indo para as cartas que essas escritoras trocavam à época, né, indo para outros textos, para tentar identificar essa hostilidade, né, esse meio hostil contra as escritoras, as mulheres escritoras, né? Então eu parto da noção de paratextos editoriais do Gérard Genette, pensando o prefácio, esse texto, só um pouquinho, vou fechar a porta aqui, a minha bebezinha está chorando. Ai, compliquei. Então, o Gérard Genette ele vai falar de prefácios autorais e alógrafos, né? Em prefácios autorais, a gente pode pensar os prefácios que as próprias escritoras escreviam, né? Como o prólogo, que todo mundo conhece hoje, da Maria Firmina dos Reis, né? Já falado aqui, de Úrsula. Esse prólogo, ele bem... ele é paradigma, né, do que eu estou querendo mostrar aqui, em que a própria autora ela apresenta a sua obra como tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites e louçanias da arte, né, citando o prólogo dessa maranhense, uma maranhense que ela publica com esse pseudônimo Úrsula, né? Então, a Maria Firmina dos Reis ela fala em defesa da sua obra nesse prólogo, ela pede para que deixem circular a sua obra de modo a ser lida. Então, ela revela aí uma série de coisas, né, como uma necessidade de incentivo, de aval para continuar escrevendo e publicando. Então, ela diz, deixais, pois, que minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites e louçanias da arte, caminhe entre vós. Né? E vai revelando esse ambiente hostil, como era difícil, né, essas obras serem lidas, serem aceitas, né? Ela diz, não a desprezeis, antes ampare-a nos seus incertos e titubeantes passos para assim dar alento à autora de seus dias, né? E vou pular por conta do tempo, e no final ela vai dizer que essa obra dela, ela gostaria que servisse de incentivo a outras mulheres, né, a outras escritoras, que poderiam ter imaginação mais brilhante do que a dela, e educação mais acurada, porque ela também vai falar dessa... dessa falta de educação da mulher brasileira, de instrução, né? Então, que essas outras escritoras vejam ali um incentivo, então, para vencer a timidez, o que ela chamaria de timidez para publicar, né? Então, isso seria um prefácio autoral, né? Um dos exemplos, a ideia é que a gente encontre mais, né? Então, para a socióloga Maria de Lourdes Eleutério, mesmo que a mulher conquiste as condições intelectuais e sociais para escrever, tais como acesso à educação, leituras e aprendizado de línguas estrangeiras, convivência com escritores intelectuais, participação em saraus e na imprensa, e aqui eu penso Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, né? Ela conquistou tudo isso, né? Ela teve acesso à educação, à leitura, aprendizagem de língua. Albertina Berta também, Narcisa Amália, que é outra poeta que eu estudo, do século XIX, né? Convivência com escritores, então Júlia Lopes de Almeida era salonista, dava saraus, recebia os intelectuais na sua casa, né? Então, essa socióloga Eleutério, ela mostra que mesmo que a mulher conquiste isso, né? Conquiste essas condições sociais e intelectuais, ela ainda encontrará, e aí eu cito, impedimentos de ordem vária, internalizará a inferioridade que a sociedade patriarcal forjou para ela, não se achando apta a competir com seus irmãos, ou se submetendo completamente aos desígnios da família, que a tolhe ou lhe faz o primeiro recolhimento, né? Então, assim, claro, estou falando de mulheres da elite, mulheres brancas, mas mesmo assim eu mostro como essas mulheres também sofreram para entrar nesse ambiente predominantemente masculino, né?
a Maria Firmina dos Reis, então, ela demonstra que é uma ousadia ali escrever e publicar, né? E que é um risco para essa mulher também publicar a sua obra, né? Então, ela é consciente da provável recepção adversa, que ou será indiferente à sua obra, isso é muito comum, né? A mulher publica a obra e ninguém dá bola, ninguém comenta, não tem crítica literária sobre aquela obra, ou então escrachada, né? E aí a gente também tem vários exemplos aí publicados no jornal, críticas da época, em que tem um tom meio de deboche das obras de autoria feminina, né? E ela diz que é uma ousadia, porque ainda assim ela insiste na publicação, ela diz, ainda assim dou a lume, caracterizando aí uma transgressão, né? Publicar essa obra é quase um atrevimento, né? A gente pode pensar esse prólogo dela como uma estratégia astuciosa de entrada no meio masculino. Júlia Lopes de Almeida, a gente também pode pensar, quando ela cria aquela persona da Dona Júlia, a mãe da família e tal, podemos pensar aí também como estratégia, né? Já que estamos aqui no simpósio de estratégias do feminino, né? Uma estratégia para entrar nesse meio que é hostil e que muitas vezes fecha as portas para o desabrochar de talentos femininos, né? Mas mesmo assim, né? Com essa estratégia, ela não acabou não logrando êxito, né? O livro pouco circulou e não permaneceu em nossos registros literários, né? O Úrsula agora, né? Assim como uma série de outras escritoras está vindo à luz agora, né? Na última década, né? Mas também esse ato de se desqualificar, porque ela vai dizer mesquinho e humilde é esse livro que vos apresento, leitor, né? Também pode ser, aí de acordo com Maria de Lourdes Eleutério, né? Essa ideia de internalizar a inferioridade da mulher, né? Resultado danoso do alicerçamento da mulher nos esquemas da percepção dominante, da dominação masculina. Então, para Bourdieu, o grande problema da dominação masculina é a relação de cumplicidade que os dominados têm com os seus dominantes, senão não haveria dominação, né? É daí que vem todo o problema, né? Ou seja, as mulheres acabam por adotar o ponto de vista machista dos homens dominadores e passam a naturalizar o princípio de inferioridade das mulheres. E aí eu cito um trechinho do Bourdieu, ele diz: os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais. Né? Então, nós naturalizamos um discurso, né, machista da sociedade patriarcal, o que pode levar a uma espécie de autodepreciação ou até de autodesprezo sistemáticos. Né? Já os prefácios alógrafos são escritos por outra pessoa, geralmente, no caso dessa literatura da virada do século XIX para o século XX, por homens intelectuais e literatos, né? É uma prática comum nessa literatura de mulheres da Belle Époque, né? Então, as mulheres publicavam seus livros sempre com o prefácio de um homem, escrito por um homem, né? E esses prefácios, que deveriam funcionar como avalizadores das obras, e funcionavam, né, como avalizadores das obras de autoria femininas, mesmo nesses prefácios é possível perceber a dominação masculina, né? O Bourdieu fala em direitos de imunidade, privilégios e injustiças, que são sutilmente expressos, né? Expressos em atitudes, comportamentos, expectativas em relação às escritoras, né? Então, salta aos olhos que numa primeira observação de prefácios das obras de autoria feminina escrito por homens, né, existe ali um menosprezo que é velado e é implícito, né, e por ser velado e implícito, talvez mais danoso, né, mais danoso, porque naturaliza, então, aquela visão que a gente tem do que esperar de uma escritora mulher por ser mulher, né. Então, o prefácio apresenta e recomenda a obra, mas mesmo assim é possível identificar certa hostilidade ali, e é aí então que chega o meu projeto atual. O que eu quero mergulhar agora é no levantamento desse material, desses prefácios, desses paratextos editoriais, para analisar esse discurso hostil. Então, um exemplo que eu trouxe, né, paradigmático, é o prefácio do Horto. Oi. Só para te avisar que já está o tempo, tá? Acabou? Já? Acabou? Tá, só um minutinho só. Pois é, não, só para te avisar. Não, tudo bem, já vou encerrar. O prefácio. A gente tem o tempo da Agnes.
Um Tá, minutinho. não, mas não, eu só já vou encerrar, então. É o prefácio do Horto, de Alta de Souza. Esse livro teve várias reedições e vários prefácios, mas eu vou pegar do Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac, ele já me persegue que eu falo tão mal dele, né? Ele como um grande... Enfim, vários exemplos do Olavo Bilac. Sempre trago o Olavo Bilac, né? Mas é porque ele dá pano para manga para minha pesquisa, né? E o prefácio que ele escreve aqui da Alta de Souza, né? Ele é exatamente isso, é um prefácio que tem ali essa hostilidade velada, né? Esse preconceito implícito, né? Porque ele vai dizer, não há nas estrofes do Horto o labor pertinaz de um artista, transformando as ideias, as suas torturas, esperanças em desenganos e pequeninas joias. Então eu vou mostrando que esses comentários que ele faz, que aparentemente parece elogio, né? Porque ele diz, um livro como este, de forma tão simples e ingênua, de uma tão simples e ingênua sinceridade, é a coisa que surpreende e encanta. Neste formoso volume, que vem revelar uma poetisa de raro merecimento, né? Então, assim, é um aparente elogio, mas ele está dizendo que não tem o labor de um artista, sendo ele um parnasiano e cultor das formas, né? Então, ele vai dizer, só última frase para encerrar, né? Que é quando ele vai dizer, aqui a alma vibra em liberdade, sem as preocupações dos enfeites da forma, livre da complicada teia de artifício. Olha só o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que ele diz que é uma certa liberdade, mas na verdade parece que ela é incapaz de fazer essa teia de artifício porque ela é muito complicada. Escrever um poema parnasiano é muito complicado. Daí elogiarem tanto Francisca Júlia. Francisca Júlia, poeta parnasiana, na época foi elogiada por todos, inclusive por Olavo Bilac, né? Então a Alta de Souza, ele está elogiando, mas ao mesmo tempo ele está, a gente consegue perceber implicitamente, né, esses comentários de desvalorização. Para finalizar, nossa, teria muitas coisas, mas o tempo acabou. Ele escreve esse prefácio porque ele é muito amigo do irmão de Alta de Souza, né, que é um político, também escritor influente no Rio Grande do Norte. Então, assim, sempre tem também essas relações. Vou deixar o resto para o debate, né, para não tomar mais o tempo. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada, Ana. Passo a palavra agora para Luzia Ribeiro de Carvalho, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Luzia, eu sou mestranda de literatura portuguesa na UERJ e bolsista na CAPES. Eu quero começar essa comunicação dizendo que eu estou muito feliz de participar dessa mesa, principalmente porque ela é composta também pelo professor Eduardo, que é o meu orientador na UERJ. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi a relação e que ele estaria também. Agradeço a todos que acompanham a mesa. E o objetivo inicial desse estudo seria falar sobre uma rede de sociabilidade que foi criada basicamente a partir da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Para não alongar e ultrapassar o tempo, eu vou passar a leitura. Buscando unir os fios que tecem as redes de sociabilidade das escritoras feministas no período que compreende os anos finais do século XIX e iniciais do século XX, encontramos escritoras que se utilizavam da imprensa para ampliarem as suas vozes. Foi através dos jornais que as mulheres começaram a ganhar espaço, estratégia utilizada para que pudessem se tornar reconhecidamente autoras. Afinal, era mais fácil enviar um pequeno trecho para um editor de um periódico do que publicar em livro. A palavra escrita foi de grande importância quando as mulheres começaram a ocupar os espaços sociais. A visibilidade que essas primeiras mulheres tiveram na imprensa periódica contribui para a propaganda das lutas e reivindicações, estimulando assim a convocação de novas vozes para o movimento feminista. Para conquistarem lugares na sociedade da época, elas uniram-se e reuniram-se em grupos e associações, ocupando assim os espaços e lutando juntas por direitos. Elas passaram a se movimentar, saíram, viajaram, migraram e participaram de uma mobilidade urbana
nos séculos XIX e XX. Essas mudanças e interações começaram a ser sentidas e percebidas com mais vigor com a participação das mulheres na imprensa. Os periódicos, criados por mulheres a partir do século XIX, falavam sobre o direito à educação, à profissão e, posteriormente, ao voto. Ao se falar desses periódicos, há de se destacar que o direito à educação foi uma das primeiras reivindicações, uma vez que a sociedade burguesa atribuiu às mulheres o papel de responsável pela educação dos filhos. Mas, para que pudessem ministrar uma educação mais efetiva, elas deveriam ter o direito de frequentar escolas, daí decorrendo o direito de possuir uma profissão, o que inicialmente seriam mais as relacionadas à vida doméstica. João Esteves, um historiador e pesquisador da história das lutas feministas em Portugal, ele explica que nos anos iniciais do século XX, houve um maior envolvimento das mulheres portuguesas na defesa do republicanismo, o que, para elas, trouxe uma maior dimensão política e uma capacidade de reivindicar direitos. Assim, em agosto de 1908, começam as movimentações para a criação da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, o que veio a ser uma das primeiras organizações portuguesas, que procurou conciliar a intervenção política com reivindicações feministas, para assim orientar, educar e instruir nos princípios democráticos a mulher portuguesa e promover a revisão das leis na parte que interessa especialmente a mulher e a criança. Adelaide Cabret, Maria Veleda, Carolina Beatriz Ângelo e Ana de Castro Osório foram algumas das importantes fundadoras da Liga. Em discurso proferido na sessão do primeiro aniversário da Liga, Ana afirma que a obra da Liga tem sido orientar a mulher, levá-la para o seu resgate, trabalhar pela educação e proteção das crianças. E assim temos cumprido. Essa ideia de resgatar e orientar a mulher movimentou a propaganda feminista, pois através das colunas publicadas era possível conhecer um pouco mais das vitórias e conquistas dessas mulheres. No início do século XX, muitas delas migraram acompanhando seus familiares. Com o intuito de não perder os vínculos com Portugal, eram criadas associações e casas portuguesas que se espalhavam principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E a imprensa periódica acompanhou essa necessidade de vinculação com Portugal. No Rio de Janeiro, encontramos pelo menos 64 títulos de periódicos publicados pela colônia portuguesa no Brasil, apenas no século XIX, o que nos leva a crer que a propaganda portuguesa era muito forte e que a vontade de manutenção dos valores nacionais deveria ser mantida. Num contexto de representação dos interesses dos portugueses e de forma mais específica das mulheres portuguesas, destaca-se a figura de Ana de Castro Osório, portuguesa e republicana, que defendia, com suas ações de propaganda, os direitos das mulheres, como a educação, a instrução, o sufrágio, o divórcio e a independência econômica, incluindo o acesso a diversas profissões. Quando esteve no Brasil, em 1911, Ana passou a assinar uma coluna semanal no periódico chamado Portugal Moderno do Rio de Janeiro, do qual já era colaboradora desde 1910, enviando textos de Portugal. O Portugal Moderno foi criado em 1899 por Luciano Fatassa, que era um português e que tinha como principal proposta a defesa dos direitos dos portugueses no Brasil e a tentativa de uma maior integração dessa colônia. Nesse sentido, a autora fez uma defesa dos direitos das mulheres portuguesas. Sua primeira coluna, publicada em 1910, tinha o título O Problema Feminista. Com a participação mais efetiva de Osório no periódico, surgem outros nomes na cena editorial, que foram convidadas pela feminista, como, por exemplo, Maria O'Neill, Alice Moderno, Maria Evelina de Souza, que foi fundadora da Revista Pedagógica nos Açores, e de onde enviava regularmente notícias. E Teresa Franco, essa assinante de uma coluna de primeira página chamada De Passagem.
Tendo como ponto de partida a criação da Liga em Portugal, identificamos alguns dos laços que uniam essas mulheres e proporcionou que o periódico Portugal Moderno fosse um ponto de convergência entre as mulheres portuguesas e a divulgação das lutas e conquistas feministas. Na nossa análise, concentrou-se nos anos de 1912 e 1913 e rendeu um total de aproximadamente 190 colunas assinadas exclusivamente por mulheres e que tratavam de temas variados como o amplo destaque para a luta do sufrágio feminino, que foi intensificada na pessoa de Teresa Franco, e o acesso de mulheres à educação através das colunas de Ana de Castro Osório. Outras mulheres destacaram-se no periódico, como Maria Evelina de Souza e Alice Moderno, que atuavam nos movimentos feministas buscando ampliar os direitos das mulheres e o acesso à instrução. A revista pedagógica A Mulher e a Criança, A Madrugada e Alma Feminina são alguns dos periódicos em que localizamos a assinatura dessas 4 mulheres: Alice Moderno, Maria Evelina de Souza, Teresa Franco e Ana de Castro Osório. A análise do Portugal Moderno nos levou a identificar essa rede que, através desses laços transatlânticos, fazia a informação feminista circular. Houve uma intensa troca de correspondência entre as mulheres que eram sócias e colaboradoras da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, o órgão que funcionou durante 10 anos e que gerou diversos outros grupos na história do feminismo em português. Analisando as colunas, temos o exemplo de Teresa Franco, colunista que trouxe para o jornal Carioca uma marca mais forte do feminismo, voltado para a divulgação dos movimentos e das conquistas e das realizações das mulheres ao redor do mundo. Teresa escrevia sobre as mulheres que viajavam da China à América do Norte, não se atendo exclusivamente à vida portuguesa, dando como marca de suas colunas uma ideia de um feminismo mais internacionalizado. A escritora ocupava boa parte de suas colunas relacionadas aos acontecimentos da França e da Inglaterra, ligados mais diretamente ao sufragismo. Assuntos como a educação, a instrução da mulher e da criança, o alcoolismo, a prostituição e o tráfico de mulheres, bem como a independência econômica, além do sufrágio feminino, eram sempre temas tratados em suas colunas. Ela Lucia, levava... desculpa interromper, mas já está no tempo, tá? Tá bom, obrigada. Ela levava ao conhecimento do público leitor, sobretudo as leitoras, que faziam pelo mundo atrizes, médicas, escritoras, enfermeiras e a participação das mulheres na política. Onde houvesse uma conquista feminina, seja ela qual for, ganharia espaço nos comentários de Teresa Franco. Essas notáveis mulheres são inseridas na escrita jornalística, na construção dos sentidos do feminismo e na manifestação de que as mulheres eram grandes protagonistas na vida social e política. O desejo do futuro transformado em palavras nas páginas dos periódicos nos inspirou nesta pesquisa. Termino com um trecho da coluna de Teresa Franco, de 1912, que dizia que a luta feminina, na impossibilidade de vencer aos primeiros passos todos os lacerantes obstáculos da vereda, ainda quase intransitável, segue caminhante, persistente e que pouco a pouco se ameniza e alarga. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Luzia. Ingrid Marins está presente? Oi, boa tarde. Boa tarde, Ingrid. Eu vou compartilhar um slide. Vou tentar aqui pelo Zoom, é a primeira vez que eu participo pelo Zoom. Está aparecendo para vocês? Ah, sim, mas assim, o documento ainda não apareceu. A sua tela, isso.
Apareceu agora? Não. Por enquanto, a gente Ingrid, tá provavelmente você só está compartilhando uma janela. Tenta compartilhar a tela inteira ou mudar a janela que você está compartilhando. É que quando a gente bota para compartilhar, aparece a opção de compartilhar a tela inteira ou uma janela específica. Provavelmente a gente só está vendo essa janela do gerenciador de arquivos. Tenta compartilhar a tela inteira, por favor. Tá bom. Isso, acho que está entrando. Tá aparecendo agora para vocês? Estamos vendo. Isso, perfeito. Sim? Certinho? Sim, certinho. Tá certo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e essa comunicação, na verdade, é um recorte inicial do meu projeto de tese, é uma pesquisa recente ainda, e o título da minha comunicação, Os Romances de Cassandra Rios e seus anúncios nos anos 70. Bom, primeiro aqui apresentar um pouco, falar um pouco da autora para vocês. A Cassandra Rios foi uma escritora paulista. Ela publicou seu primeiro livro em 1948, intitulado O Luto do Pecado, aos 16 anos. E com esse livro ela acabou obtendo destaque ao escrever sobre sexualidade, prazer feminino e principalmente sobre as relações homossexuais entre mulheres. Os livros escritos por Cassandra Rios eram obras baratas, eram livros de bolso, normalmente, de caráter assumidamente popular, publicados em edições pouquíssimo sofisticadas. Eram livros encontrados normalmente em banca de jornal. Muitos deles traziam em suas capas mulheres em posições sensuais ou títulos já bastante indicativos do conteúdo da publicação adquirida, como, por exemplo, o romance Eu Sou Lésbica, Vou Lutar do Pecado, ou Nicoleta Ninfeta. Com o passar do tempo, conforme a Cassandra ia publicando esses romances com esse conteúdo, ela acabou recebendo alguns rótulos, né? Alguns rótulos foram atribuídos à imagem dela. A autora mais proibida do Brasil por conta da censura que ela sofreu, né? Ela foi vítima de uma censura severa durante a ditadura, mas ainda assim ela conseguiu publicar e conseguiu ser lida, né? E outro rótulo também que ela recebeu, A Demônia das Letras, em algumas edições de alguns romances, acredito que por uma escolha editorial, na verdade uma estratégia editorial de venda, esses rótulos vinham estampados nas capas, né? Como aqui foi dito, essas capas eram bastante sugestivas. Nesse ano de 1970, chegará a uma posição jamais alcançada por uma escritora brasileira. Será a primeira mulher a atingir 1 milhão de exemplares vendidos. Ela é a única mulher no Brasil que vive exclusivamente de livros, mesmo entre os homens, só Jorge Amado e José Mauro de Vasconcelos a acompanham. A década de 70 foi assim a década mais do auge da Cassandra Rios, né? Porque foi nesse momento que, de fato, ela atingiu 1 milhão de exemplares vendidos. E, apesar da censura, ela conseguia ser lida, né? Aqui eu trouxe um exemplo de 4 edições de um mesmo romance, Carne é Delírio, né? E a gente percebe nessas capas aquilo que foi dito anteriormente, né? Como são capas que trazem
essa sugestão mais sensual por conta, de fato, do conteúdo do romance. Bom, vamos iniciar aqui com os anúncios. Esse primeiro anúncio é um anúncio de 1972, Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. Nessa coluna, O que há para ler, aparece esse romance, o anúncio desse romance da Cassandra Rios, Carne e Delírio, publicado pela Record, em sua 7ª edição. Segundo a autora, o drama da heroína de Carne e Delírio é um pungente drama da natureza humana, abraços com os ditames da razão e os imperativos da libido, volume de 165 páginas. Aqui, no mesmo jornal, em um outro momento, né, em um outro mês, no mesmo ano, aquele foi em abril de 72, aqui em setembro de 72, na mesma coluna, tem-se um outro romance anunciado da Cassandra Rios, A Serpente e a Flor, também publicado pela editora Record, já na sua 3ª edição. Considerada uma escritora anti-tabu, sem entraves nem hipocrisias, Cassandra Rios vê suas obras reeditadas e vendendo bem como há anos passados. Seu tema é o de sempre, sexo, volume de 190 páginas. Aqui é um outro anúncio no Jornal do Brasil, também do Rio de Janeiro, em julho de 72, aqui na coluna Leitor Amigo, que na verdade é um anúncio de assinatura de livros, né? Por R$1.000 por mês, você pode receber na sua casa o livro que quiser, quantos quiser. E aí o nome da Cassandra Rios aparece aí juntamente com Jorge Amado, Karl Marx, Monteiro Lobato, nesse mesmo anúncio. Aqui um outro anúncio também no Jornal do Brasil, em setembro de 72, né? O romance A Serpente e a Flor, também publicado pela Record, 3ª edição, já em uma outra coluna, né? Considerada escritora anti-tabu, sem entraves nem hipocrisia, Cassandra Rios vê suas obras reeditadas e vendendo bem como há anos passados. É o mesmo anúncio, né? Mas em outro momento, em outra coluna do jornal. Aqui, a Cassandra Rios aparece na lista dos best-sellers da Record, né, Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, em junho de 72. Ela ocupa aí o 8º lugar com o romance Muros Altos, na sua 1ª edição. Aqui um outro anúncio, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em agosto de 73. Aqui na coluna Duas Pedidas, né, o anúncio do romance Tara. Cassandra Rios com mais um livro que é reedição do publicado alguns anos atrás e que escandalizou a gregos e troianos, também pela editora Record. A autora, sem preconceitos e tabus, aborda nesse livro Tara um problema ainda não abordado pelos escritores nacionais, o do homossexualismo feminino. Cassandra Rios tem o seu público e a prova disso é que este livro sai em 4ª edição. Livro que é um jogo aberto, sem véus, made in Cassandra. Aqui um outro anúncio já do romance Nicoleta Nifeta, na Tribuna da Imprensa, também no Rio de Janeiro, em 73. Cassandra Rios já escreveu 28 livros que desapareceram das livrarias em pouco tempo. Um deles, Vinícius do Pecado, já está na sua 19ª edição, foi o primeiro romance dela. Enquanto outros atingem a 7ª, 12ª e 13ª edições. A distribuidora Record já reeditou várias obras da autora, Muros Altos, A Noite Tem Mais Luzes, Tara, Veneno, e é a lançadora agora em primeira mão de Nicoleta Nifeta. Como nos seus livros anteriores, sem meias verdades do assunto, ainda hoje considerados proibidos ou intocáveis. Esse daqui é uma matéria, na verdade, né, sobre o que no jornal em Recife, Diário de Pernambuco, em agosto de 78, e essa coluna traz o título Explosão da Violência do Sobrenatural nas Livrarias, o que Recife lê. E aí aparece o nome da Cassandra Rios dentro dessa lista deles, também com o romance As Vedetes, né, também publicado pela editora Record. Esse daqui, na verdade, é mais não é bem um anúncio, é mais uma crítica
saiu na Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, em julho de 78, uma coluna escrita pelo Wilson Correia, com o título Cassandra Rios na Crista da Onda. Autora de sucesso, muitos de seus livros já se encontram até na 6ª e 7ª edições. Cassandra Rios é mal interpretada e até mesmo injustiçada por alguns críticos literários, que destrói a sua imagem junto ao público que ainda não leu os seus livros e que fica, então, na base do não li e não gostei. Só um minutinho, gente, eu vou só botar o meu computador para carregar aqui, que acabou esgotando a bateria. Só um minuto. Eu achei que era o meu aqui, já comecei a olhar. Que loucura, gente. Aí, continuando, desculpa. Pois saibam que Cassandra Rios precisa ser lida, porque seu estilo fluente, límpico, colorido, porque ela tem o que dizer, porque seus personagens são seres que existem, vivem, vibram, porque sua imaginação é espantosa, como espantosa é a sua capacidade de penetração psicológica. Por tudo isso e por muitas outras qualidades mais, Cassandra Rios deve ser lida. Veneno é o seu último livro, lançado agora pela distribuidora Record, que já editou também Muros Altos, Carne e Delírio, A Noite Também Tem Luzes e A Serpente e a Flor. Um livro para adultos e que os adultos devem ler. 256 páginas. Falei. Como eu disse, é mais uma crítica e ele cita alguns livros dela, né, alguns romances. Aqui algumas referências que eu utilizo na minha pesquisa. Todos esses anúncios, esses arquivos que eu mostrei aqui para vocês, eles foram pesquisados na hemeroteca digital. É isso, muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Ingrid. Mas ainda aparece tua tela, sabe? Tem que fechar o compartilhar, né? Acho que eu consigo fazer isso aqui, eu acho. Obrigada, Ingrid. Passa a palavra agora para o professor Eduardo Cruz. Por favor, meu Parou? colega. Não está mais compartilhando nada? Não, está ótimo. Eu Parou, já né? consegui parar aqui. Tá? Obrigada. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todas, a todos. Queria começar agradecendo por esse incrível simpósio organizado pela Ana, pela Silvina, pela Laura. Vou tentar ser breve para caber nesses 10 minutinhos. O título, tratando sobre a divulgação da intelectualidade feminina no Brasil, feminina portuguesa no Brasil no início do século XX. Não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou professor de literatura portuguesa da UERJ, estou agora fazendo um pós-doutorado na USP, e isso é um dos resultados de um projeto maior, patrocinado pelo CNPq, que é esse das escritoras portuguesas na imprensa periódica brasileira, de final do século XIX, início do século XX, que busca localizar as escritoras que publicaram no Brasil, como elas foram recebidas aqui, rede de sociabilidade, e um pouco do que elas falaram de Portugal para o Brasil e depois do Brasil para Portugal. São alguns objetivos amplos, né? Não estou dando conta disso no pouco tempo para o projeto, mas vou discutir hoje só apenas alguns detalhes de alguns resultados parciais com vocês, que é essa divulgação da intelectualidade portuguesa no Brasil, feita por 4 escritoras portuguesas que estiveram aqui. Uma, a Luzia falou há pouco, a Ana de Castro Osório, que viveu no Brasil entre 1911 e 1914. A Olga Moraes Sarmento, ela fez uma digressão pela América do Sul, passou por Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, fazendo conferências para Buenos Aires e Montevidéu, e na volta ela aparece na imprensa brasileira. A Beatriz Delgado vem para o Brasil em 1927, a Emília de Souza Costa vem acompanhando o marido em 23, ela vai publicar inclusive um livro sobre o que ela viu no Brasil, que se chama Como Eu Vi o Brasil, e consegue depois um contrato numa imprensa periódica, onde ela vai falar sobre portuguesas. Então, é como que essas mulheres que ganharam visibilidade
com a vinda ao Brasil, aproveitaram esse espaço para divulgar outras intelectuais portuguesas. No Portugal moderno, a Ana de Castro Osório tinha um caráter muito político, né? Ela está ali defendendo a República, defendendo o feminismo. Numa série de artigos que ela intitulou A Mulher na Política Portuguesa, ela vai associar o trabalho literário, o trabalho como escritora, a essa atuação política. E, por isso, ela vai destacar não apenas o grande trabalho dela, ainda numa propaganda republicana, antes da proclamação da República em Portugal, que é em 1910, num jornal, O Mundo, e outras escritoras que ela considerava interessantes por atuação social, a Angelina Vidal, que era socialista, e também a Maria Veleda, Cláudia de Campos, Virginia de Castro e Almeida, todas prosadoras, né? Também a Alice Moderno, petisa, e a Beatriz Pinheiro, mas ela destaca de todas elas o caráter social da obra que escreviam. A única que não se encaixaria no que ela esperava para uma escritora de ação, mas que ela não pode deixar de falar, era a mais conhecida na época, o grande modelo para as outras escritoras, que era Maria Amália Vaz de Carvalho, mais antiga, né? Nasceu em 1847, então é de uma geração anterior, e que a Ana de Castro Osório vai considerar Maria Amália Vaz de Carvalho como que está apertada pelos moldes da época. Então, se não fosse o período em que a Maria Amália viveu, talvez ela tivesse um apoio mais feminista, às feministas, e uma característica mais feminista na obra dela, que a Ana de Castro Osório não percebia, e, na verdade, a Maria Amália, no início do século XX, critica bastante feministas, com vários artigos contra o movimento feminista. Aquilo era num jornal para a colônia portuguesa, né, o Portugal Moderno, mas, na época, que era um jornal de grande divulgação, a Olga Moraes Sarmento vai ser entrevistada nessa grande matéria que ela, com um título amplo, né, A Mentalidade Feminina em Portugal, as mais notáveis posadoras e poetisas, também na música, na pintura, um grupo de médicas. Então, perceba que aqui não é um interesse apenas em literatura, o que talvez seja motivado pela Olga, que não é exatamente uma autora, ela não tem uma obra de gênero literário, ela fazia conferências e biografias de mulheres, e a Virgínia Quaresma, botei a foto dela aí, que é a primeira repórter em português, foi a primeira mulher repórter em Portugal, a mulher repórter também no Brasil, quando vem para cá em 1912, vai se tornar repórter dessa revista Época. E nessa entrevista, que é um longo bate-papo, na verdade, a Olga fala sobre uma série de portuguesas, começa destacando as duas que ela considerava mais importantes, a própria Maria Amália e a Carolina Micaelis de Vasconcelos, que é a primeira mulher a ocupar uma cátedra na universidade, uma série de outras que ela vai dizer que é da geração antiga e depois da geração nova, onde ela se coloca, que ela divide entre poesia e prosa, o que é curioso, porque Maria O'Neill, por exemplo, faz as duas coisas, e a Lutgarda de Caires é mais poetisa do que romancista, mas ela faz essa divisão. Chama atenção para uma mulher da ciência, Domitila de Carvalho, que tem, na verdade, 3 faculdades, além de ser poetisa, uma salonista, que é a Condessa de Proença Velha, que a apresentou para a grande sociedade portuguesa, e outras musicistas, também pintoras, e um grupo de médicas, mas, na verdade, ela cita apenas o nome de uma, Emília Patache, mas é curioso nesse texto como a escolha parece não ter sido apenas dela, nas hesitações que ela faz ao longo da entrevista, antes de dizer alguns nomes, e também pelo plural desse trecho final da entrevista, que ela diz, eis rapidamente o que eu penso, o que nós pensamos, ou seja, ela está em diálogo com a Virgínia Quaresma, afinal as duas são amigas de longa data, e em Portugal dirigiram algumas revistas feministas, e vários desses nomes apareceram já na revista feminista, e alguns nomes aqui, como a Angelina Vidal e a Maria da Cunha, vão se tornar colaboradoras da época pelas mãos da Virgínia Quaresma, que apoia outras escritoras portuguesas. Então, talvez por isso esses nomes tenham surgido nessa seleção, até porque a Olga era monarquista e a Angelina Vidal, uma socialista republicana, não seria, de fato, o tipo de escritora defendido pela Olga. Em 27, a Beatriz Delgado vem para cá, faz grande sucesso, ela já tinha publicado 3 edições das obras dela, e ela está num período em que a gente considera em Portugal como um excesso de poetisas, é o período da Flor Bela Espanca, apesar da Flor Bela Espanca não estar nomeada por ninguém aqui, em que a Beatriz Delgado vai dizer que agora há menos homens poetas do que mulheres poetisas. A crítica literária costuma colocar todas no mesmo balaio, como todas pós-românticas ou neorromânticas, e a Beatriz Delgado, na verdade, quer destacar o que ela faz do que as suas contemporâneas faziam, então ela escolhe aquelas que, na verdade, faziam mais sucesso em Portugal, como a Branca de Conta Colasso, a Virgínia Vitorino, a best-seller, e
coloca como se o que elas produziam, sobretudo em tema erótico ou emotivo, fosse diferente do que ela própria fazia. Então, a Beatriz Delgado tem uma poesia mais corpórea, mais carnal, mais erótica do que as suas contemporâneas. Mas ganha destaque nesse trabalho todo o trabalho da Emília de Souza Costa, porque ela vai colaborar nesse jornal que é da colônia, um pouco conservador, que é a Pátria Portuguesa, mas ela tem um contrato de quase um ano ali do início do jornal. Esse jornal vai ficando cada vez mais conservador com a ascensão do salazarismo em Portugal, mas no início ela consegue alguma coisa. A quantidade de colaboradoras mulheres diminui com o tempo no jornal, por causa do salazarismo, mas a Emília está logo nos primeiros anos desse jornal, 1925 até o início de 27, e ali ela publica uma coluna chamada Flor Santoro das Mulheres Portuguesas, que ela vai apresentar as mulheres quase como santas, mas ela está destacando uma série de intelectuais e justifica isso para os seus leitores como uma forma de patriotismo. Afinal, os portugueses não seriam tão patriotas porque não estão divulgando as intelectuais que existem em Portugal, enquanto os franceses e ingleses, etc., divulgam e valorizam suas mulheres intelectuais. Ela faz 37 discursos biográficos, como ela mesma diz, de poetisas, romancistas, musicistas, compositoras, cronistas, salonistas, como a Marquesa ali, e também cantoras de ópera, pintoras, escultoras. Ela vai destacar uma série que ela considera, de fato, intelectuais em Portugal. E é curioso perceber nessas biografias algumas coisas que se repetem nessa estratégia dela. Uma, por mais que valorize o que essas mulheres faziam, ela sempre destaca o papel delas na família. Posso pegar, por exemplo, a Carolina Michaelis, professora universitária, né, algo que a gente aqui sabe muito bem como que é o trabalho duplo. Ela fala, mas a Carolina Michaelis, a mais douta de todas nós, não deixa de ser a sublime mãe, a sublime avó, a esposa exemplaríssima e a mais completa dona de casa. Valoriza a intelectualidade, mas ela não deixa os trabalhos domésticos de lado. E ela faz isso com vários outros. Eu peguei o exemplo extremo, mas ela está repetindo isso em vários momentos. Um outro aspecto que eu percebi é quando ela fala de romancistas. A Emília também é romancista, também escreve contos e romances, e ela destaca algumas e ela acaba falando mal de todas elas. Quando chega na parte da prosa de ficção, ela aponta sempre algo negativo na prosa de ficção das suas contemporâneas. A questão da família, esse trecho que ela coloca no último projeto dela, o último esforço biográfico, ela destaca da parte da escritora para falar sobre o que acontece na sociedade em Portugal, que continua não valorizando as literatas. E ela justifica isso, olha, a sociedade teme que elas não sejam boas donas de casa, que elas não sejam boas mães, elas não cumpram suas tarefas que as mulheres deveriam cumprir naquela sociedade. Vamos lembrar que a Emília, apesar de ser feminista, ela era membro do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e de estar fazendo um trabalho feminista de divulgação de mulheres para o público migrante português. Ela sabe também que é um jornal conservador, ela também é um pouco conservadora na obra dela, e ela fala, não tem por que temer, porque isso não as faz piores donas de casa, não as faz piores mães, piores esposas. Na verdade, há mulheres que não cumprem essa tarefa e não são intelectuais. Então, não é o trabalho intelectual ou o trabalho artístico que desmerece ou seria um problema para essas escritoras. Mas também é curioso pensar como todas elas, e agora tentando resumir, as quatro, por mais que elas tenham uma característica feminista, divulgação de contemporâneos, divulgação de outras mulheres, elas parecem que seguem um critério, que de alguma forma esse critério na apresentação valoriza a própria obra. Então, Ana de Castro Osório só escolhe escritoras que têm uma atuação política, como ela tinha. A Beatriz Delgado está falando de outras poetisas sentimentais, poetisas ditas amorosas, mas nenhuma delas faria o que ela faz. A própria Olga Moraes Sarmento faz uma escolha ampla para mostrar que, no fundo, você não precisa ser uma escritora, uma romancista, uma poetisa, para ser valorizada quanto intelectual, como as outras. E o caso extremo da Emília de Souza Costa, em 37 biografias, mostrar que ela era dona de casa, afinal, o Souza Costa do marido, ele também era colaborador desse jornal, o Alberto Souza Costa, e no caso das pesadoras romancistas, nenhuma era tão boa assim, a obra delas não ficaria para a posteridade, o que a gente leva a crer que talvez a Emília achasse que a própria obra ficasse para a posteridade, porque atingiria tudo que ela defende. Então tem um lado feminista, mas também tem um lado de autopromoção,
num período de excesso de escritoras, digamos assim, em Portugal, e que é um período de profissionalização, onde todas elas queriam viver das letras. Então, também é uma competição entre elas, e essa divulgação deixa claro também como que elas se viam como competidoras nesse campo literário que agora tem um monte de mãos femininas trabalhando. Tentei ser rapidinho para não ter passado do tempo. Justinho. Pode comentar depois. Obrigada, foi justo. Bem. Obrigada, que ótimo. Que show esses slides, hein? Obrigada, Eduardo. A Júlia está aí? Júlia Costa de Estou, Almeida? sim. Oi, Estão me Júlia. ouvindo? Sim. Ai, que bom. Boa tarde, gente. Júlia, muito bom te ver. Desculpa, Ana, gente, eu mas a gente também. trabalhou juntas um tempão na Federal do Espírito Santo. Muito bom te Eu ver, fiquei muito querida. feliz, até mandei uma mensagem no chat para Eu você. vi. Adorei a mesa anterior. Parabenizar vocês todas que organizaram também a oportunidade da gente apresentar os trabalhos, um simpósio tão grande, tão generoso. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é resultado de um desdobramento de um trabalho anterior que eu fiz sobre a Aidê Nicolouz, que é uma poeta capixaba, que viveu, enfim, anos 30, como militante, presa com Olga Benário, Nise da Silveira, aquela história toda. E aí eu fui reunindo algumas autoras em torno da Aidê, e fui vendo, digamos, alguns laços, né, para pensar um pouco como Foucault, algumas regularidades, principalmente nos textos literários delas em geral, que são todas militantes, etc., mas especialmente agora nesse que eu vou apresentar, entre 4 romances tidos como romances sociais, né, na década de 30. Então, Parque Industrial, da Patrícia Galvão, da Pagu, Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, Condição de Mulher, da Lídia Bezuché, que também é capixaba, e Os Desambientados, que é um romance inédito, que a gente tem só fragmentos, da Aidê Nicolouz. Gente, eu tive todos os problemas possíveis e imagináveis hoje com o computador aqui. Vários computadores, e agora eu continuo tendo. Espera aí. Então, eu parto de um conceito do Dominique Manguenot, que é um discursivista, né, que é o conceito de instituição discursiva, que ele vai pensar, então, como a literatura se institui em um complexo institucional de práticas e em comunidades discursivas que produzem e gerem o discurso literário. E é claro que ele está pensando aí tanto nos escritores, né, numa comunidade menor, digamos, de artistas, um círculo, um grupo, uma escola, que partilham reivindicações, modos de vida e valores, mas também nesses mediadores, editores, avaliadores críticos, etc. Então, essa comunidade discursiva é um objeto de inserir essas escritoras, né? E também ele pensa o discurso como instituição, mas como instituinte de mundos discursivos e práticas que intervêm, né, na sociedade, na realidade. Eu tinha slides lindos, mas eu desisti de apresentar pela dificuldade que eu estou tendo técnica. E um conceito interessante também, que é de paratopia, ele mostra um pouco essa condição paradoxal da instância criativa, né, criadora, entre a sociabilidade nessa comunidade de artistas, que agudiza, digamos, um certo despertencimento, né, crítico àquele momento, mas também uma atração a uma topia desses aparelhos, né, de mediação. Então, ao mesmo tempo, um impossível lugar, né, que seria aí dado pelas condições, pela conjuntura da época. Então, eu estou pensando nesse trabalho em vários estratos, tanto a inserção, então, no romance social, a institucionalização desses romances no sistema de edição e autoria da época, alguns estratos, digamos, paratextuais, algumas questões textuais também, como o Manguenot vai chamar de figuras paratópicas, né? E também uma certa paratopia linguística, esse contato entre essas línguas aí, do intelectual e do outro que o romance social apresenta, né? E outros estratos também que eu não vou levantar aqui, mas, enfim, é um trabalho que eu penso em dar uma dimensão maior para ele, só 4 autoras já é bastante, né? Então, o primeiro aspecto dessa inserção dessas autoras no romance social, a gente sabe que o romance social, né, que faz parte do realismo social, ele é um ambiente exclusivamente masculino, né?
Mas, ao mesmo tempo, ele dá conta da incorporação do outro, principalmente do pobre, mas também da mulher, né? E permite um certo protagonismo, né, da personagem feminina, mas também da autora nas letras, né? A começar por Raquel de Queiroz. Do ponto de vista da figuração também da mulher, a gente vê uma transição entre uma representação muito redutora, simplesmente esposas ou prostitutas, né, mesmo no romance social masculino, para novas possibilidades, né, novas figuras. Mas o que eu fui percebendo à medida que eu fui trabalhando é que a gente, digamos, os benefícios do campo editorial, eles não estão repartidos da mesma forma, né? Os homens encontram, esses escritores encontram vantagens muito grandes do ponto de vista das casas editoriais mais prestigiadas e tal, e essas autoras não. Só para passar rapidamente, eu tinha as capas dos romances, mas Parque Industrial é publicado com recursos do Oswald de Andrade, pela editora Autor, que é pequena, em 33, né? E só agora, em 2006, que ele realmente tem uma edição com um prefácio, enfim, que retira um pouco aquele texto de uma certa universo perdido, né? Caminho de Pedras, ele é publicado em 37, Raquel de Queiroz já tinha publicado o 15, e João Miguel, então ele já é publicado pela José Olímpio, né? Ela tem, digamos, uma institucionalização melhor do ponto de vista do sistema de edição. Lídia Bezuchet, ela é exilada, né? Nesse meio tempo da década, todo mundo está preso, todo mundo é exilado, todo mundo é clandestino, né? E a Lídia está no Uruguai, onde ela escreve em 39 esse livro Condição de Mulher, esse romance, que só é publicado em 45 na Argentina, e depois em 47 pelo editorial IP no Brasil. E a Irene Colucci é essa autora que radicalmente paratópica, né? Ela não consegue se fixar numa utopia editorial que permita que ela publique. Ela tem vários textos, né, e livros organizados inéditos, entre eles Os Desambientados, que o que eu ia trazer para vocês aqui é um excerto dele dentro de O Jornal, né, publicado com pseudônimo em 39. Então, o que eu estou pensando como análise dessas regularidades, né? Por um lado, essa análise do paratexto, né? E aí eu vou exemplificar com um ou outro romance, né? Vou exemplificar a análise do paratexto com o Parque Industrial, porque ele é muito rico, né? Nesses peritextos, nesses textos, título, subtítulo, né? Mas também algo epígrafes, né? Epígrafes marxistas, algo a título de um prólogo, né? E tudo isso parece que mostra esse desejo de se inserir, digamos, no romance social, da autora de se inserir no romance social e também no discurso marxista, nessa leitura do tempo, né, que está dada naquele momento por esses autores de esquerda, né, no bojo do qual elas transitam, né. O livro, ele digamos, pode-se dizer, mal recebido no momento pela crítica, né, pouco analisado, né, e mesmo pela crítica de esquerda, né. E só para ter uma ideia de uma nota que é feita a Cacau de Jorge Amado, Murilo Mendes fala do livro como reportagem impressionista pequeno-burguesa voltada à questão sexual, e em nenhum momento considerando o subtítulo, né, que é esse desejo de inserção no romance social, como se ela fracassasse nesse desejo, né, por não ter ainda a consciência proletária que era necessária, né? Então, a estratégia do subtítulo, já que a Ana falou de estratégia, não funciona também bem. Não funciona bem a estratégia do pseudônimo Mara Lobo, né? Porque ele não melhora a recepção. As origens pequeno-burguesas passam a ser o grande filtro de leitura da obra, que naquele momento a polarização é muito grande, né? Então, realmente, as pessoas entendem as outras a partir do seu posicionamento e entendem as obras a partir do posicionamento político, né? E só agora, em 2006, como eu falei, ele vem sendo considerado uma obra-prima, né, por um brasilianista, parece que a gente voltou na discussão da primeira mesa, um brasilianista que então diz, olha, isso é uma obra-prima, que é um texto perdido do modernismo, todas as críticas têm que ser repensadas em função de outros critérios, né, e tem essa apresentação generosa de Geraldo Ferraz. Então, aqui a gente tem, digamos,
o desejo de ler esses textos sob essa condição dos seus elementos paratextuais. Um outro elemento também que eu quero ler esses textos, e aí diz respeito mais ao aspecto textual, né? E é isso que Manguenot chama de paratopia linguística, que seria essa interlíngua que é produzida na relação do narrador com o personagem, né? E que o Luiz Bueno, no seu trabalho sobre o Romance de 30, ele apresenta de uma forma muito bonita como que o intelectual, que não fala a língua desse outro, desse pobre, dessa mulher pobre, trabalhadora operária, etc., como é que ele vai incorporar essa língua, essa variedade, esse dialeto, né, no seu texto, e como que essa costura vai ser dada, né, entre narrador e personagem. E aí, as soluções que essas autoras vão apresentando para isso é bastante interessante. A Raquel de Queiroz, né, ela usa a terceira pessoa, o que é típico na época, né, considerado, inclusive, um estilo viril, né, mas, ao mesmo tempo, essa terceira pessoa é arrastada um pouco pelo discurso indireto livre para os estranhamentos, os encontros, os sonhos dessa comunhão impossível entre o intelectual e o operário, né? Esse Júlia, encontro que está se desculpa. dando. Fala. Só avisando que já está o tempo, né? Só para você Já está o saber. tempo. Tá certo. Então, eu vou praticamente finalizar. Raquel de Queiroz, então, ela marca essa paratopia literária. Eu também estou pensando nas figuras paratópicas, o que está me parecendo muito importante, aí, do ponto de vista das personagens dos espaços, as figuras da proletarização, né? Essas pessoas que desertam a sua classe social, esses militantes, né? Mulheres militantes, homens militantes, e que vão viver, que não são aceitos pelos militantes, pela base, né, operária. Então, eles ficam um pouco sem lugar, né? O que eu tenho da ideia muito inicial ainda, né? Porque já que o romance ele é inédito, então tem alguns excertos. Basicamente, eu estou trabalhando com ela com aquilo que seria o epitexto, né? O que ela fala sobre não conseguir publicar, né? Mas só para fechar, o meu interesse nessas escritoras vem um pouco a partir daquilo que Celi Pinto diz quando ela trabalha com o feminismo no Brasil, e que ela fala que nesses espaços revolucionários, não feministas em princípios, é que se encontravam, nas primeiras décadas, as manifestações mais radicalmente feministas, no sentido de uma clara identificação da condição explorada da mulher, como decorrência das relações de gênero, né? Diferentemente da luta das sufragistas, a gente viu aí no anterior, e elas todas têm um texto, um trecho sobre elas, né? Feminismo de elite, etc. Essas mulheres apontavam, sem meias palavras, a opressão masculina. Então, esse trabalho quer apontar um pouco já para o feminismo dos anos 60, que vai muito pela militância, né? E esses romances já são romances muito de militância. Muito obrigada, gente. Desculpa pela correria e pela falta aqui de meios, equipamentos. Tudo certo. Obrigada. A gente que agradece, Júlia. Muito bom. Todas as apresentações muito boas. A gente abre, então, espaço para discussão e para os debates. Aqui no YouTube tem, por exemplo, já uma pergunta para o Eduardo. A Elizabeth Martini, Eduardo, pergunta sobre a recepção dos periódicos. Ela pergunta como você avalia a recepção desses periódicos protagonizados por mulheres. Havia um público consistente a ancorar a produção feminina? Obrigado pela pergunta, Elizabeth. No fundo, todas essas escritoras acabaram marcadas como autoras de literatura feminina, né? Literatura voltada para mulheres, como se tivesse já um valor simbólico muito menor do que uma literatura feita para o público em geral, feita para homens. Algumas delas editaram, sim, periódicos para mulheres, como a própria Olga Moraes Sarmento. Mas, no caso que eu estou apresentando, esses periódicos não têm um público eminentemente feminino. Dois deles, o público era a colônia portuguesa imigrante. Vamos lembrar que era a maior colônia imigrante no Brasil, a portuguesa, e estava no período de grande imigração, então esses periódicos tinham tiragens elevadas, de qualquer forma. Então, tanto o Portugal Moderno, quanto depois a Pátria Portuguesa, que já era a década de 20, eles são voltados para essa colônia imigrante portuguesa, mas o jornal A Época e a Ilustração Brasileira, que é onde está aquele texto da Beatriz Delgado, são periódicos para o público brasileiro em geral e de grande circulação. Então, eu acho que nesse momento elas não estão escrevendo apenas para mulheres. Talvez por isso essa defesa de uma posição no campo literário. Que tipo de literatura eu faço para se diferenciar das demais?
porque a crítica acaba colocando todas elas como a mesma coisa, estão todas falando o mesmo tipo de literatura para mulheres, são neorromânticas no caso das poetisas, estão todas falando sobre poesia de amor. A Emília Souza Costa, por exemplo, ela não escolheu nenhuma poetisa dita amorosa, nenhuma poetisa que ela chamava de subjetivista, que falasse dos seus sentimentos. As poetisas que ela elenca para aqueles 37, para as biografias, são poetisas que ela diz que são ou de paisagem, ou de tradições, ou do pensamento, não são poetisas subjetivistas. Então, elas estão pensando no campo literário e também uma permanência no campo literário. Não sei se era isso que você queria saber, mas eu acho que elas buscavam sim um público muito maior do que apenas o público feminino. Uhum. Obrigada. Silvino, você levantou a mão? Sim, obrigada. Eu vou descer essa mãozinha. Queria fazer duas perguntas, e a primeira é para... Espera aqui que eu esqueci. É Júlia, né? Estava pensando se tem uma... Eu trabalhei isso no meu doutorado, mas também tem várias pessoas que eu poderia te passar os contatos ou a bibliografia, né, para ver essa trajetória nessa época, por exemplo, da Raquel de Queiroz, né, e da Pagu. Porque a Raquel de Queiroz, ela vai sofrer muito quando ela escreve, como chama o segundo do homem que está preso, né? Você falou, o Miguel, né? O João Miguel. E então ela tinha que apresentar no partido, porque ela teve um breve tempo no PC, né? E quando ela vai estar ali, ela vai ser sumamente mal julgada também, né? O romance. E então ela sai do partido, e aí quando ela começa, né? Já tinha umas relações, mas aí já vai começar uma relação com a José Olímpio, né? Tem um antropólogo argentino que tem um trabalho muito bom sobre essa época, as brasilianas, o José Olímpio, e entrevistou até a Raquel de Queiroz, né? E ela contou várias coisas, entre elas, por exemplo, eu soube que foi justamente ela que vai encontrar na gaveta, né? Porque era da Schmidt, antes de passar para José Olímpio, né? Ela vai encontrar na gaveta o exemplar do Caetés, né? O primeiro romance publicado do Graciliano, por exemplo, né? Então, aí você vê, a Raquel Queiroz tem umas coisas ali muito interessantes, que eu acho que adorei a tua apresentação, né? Muito assim, apagou, né? Bom, então eu queria te perguntar isso, né? Como que você vê, porque tem como nas escritoras também tem períodos, né, de projetos, né? Até ser publicadas, até serem institucionalizadas, digamos de alguma forma, né? Talvez dessas escritoras mais a Raquel de Queiroz, né? E só para emendar e já deixar, né, para a Ingrid, sobre a sua apresentação, né, gostaria de que você pudesse falar sobre a que você atribui o sucesso dessa escritora. Tá? Obrigada. Então, eu tô assim, lendo muito sobre o período em várias obras, né? Eu acho que o Luiz Bueno foi uma entrada importante, né, na história do romance de 30. Ele tem ali tem uma análise da Raquel de Queiroz, várias passagens, outras autoras também eu estou lendo sobre Raquel de Queiroz, mas eu resolvi, digamos, focar nesse romance Caminho de Pedras, que de uma certa forma ele dialoga, ele apresenta as regularidades com esses outros romances e de uma certa forma me mostra essas mulheres dentro de uma mesma pequena comunidade, né? Então, é isso um pouco, digamos, a minha hipótese, né? Reunir essas mulheres e apresentar alguns laços. E o Caminho de Pedras é um romance de militância, propriamente, ele analisa a militância do momento, é um primeiro romance de militância, ele me interessa muito. Curiosamente, com isso que você diz, ela sofre uma crítica terrível a Caminho de Pedras, justamente porque, digamos, o romance social já estava um pouco mais enfraquecido em 37, né? Ela publica tardiamente, o cenário político já era outro, já estava todo mundo preso, etc. E já havia no Partido Comunista
uma certa suspeição sobre entes que não apoiaram o levante de 35, e essa suspeição talvez tenha recaído sobre ela, por isso a crítica, inclusive, dos companheiros de esquerda, né? E talvez por isso também essa mudança que ela fez, né? Tem uma fala dela que ela diz: se eu soubesse que eu iria escrever para receber essas críticas, é muito triste para um escritor, né? Ela fala isso, e ela começa a formar um crítico, né? Para poder, digamos, não ficar submetida a essa crítica, porque nesse momento, para ela, é uma parede, né? Tanto de direita quanto de esquerda, ela não consegue. Mas é muito interessante ver essas trajetórias, né? E ver essas obras e relacionar isso, enfim, é um trabalho, para mim, enorme, né? Mas é muito bonito, e eu achei ótimo estar nessa mesa também, porque a gente pode ficar lá no início do século e conversar sobre o período, é muito bom. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Júlia. Ingrid. Oi. Assim, a Cassandra Rios, ela começou a publicar no período de censura, né, de ditadura muito forte. E aí, o que é um pouco, na verdade, é uma conta que, para mim, não batia quando eu pensei no projeto de tese em trabalhar com a Cassandra Rios, que, na verdade, trabalhar com essa questão da edição, por que ela publicava tanto, né? E conseguia ser lida e vender tanto em um momento em que, ao mesmo tempo, ela foi muito censurada, né? Então, na verdade, isso que, assim, estimulou a minha pesquisa inicialmente. E aí, isso o que me faz lembrar bastante é no romance do João Baldo Ribeiro, A Casa dos Budas Ditosos, tem um momento do romance, não sei se vocês conhecem, que a CLB, ela fala da adolescência dela, e aí ela fala que ela visitava a biblioteca, ela fala da biblioteca do avô, e que na biblioteca do avô tinha um livro que ela via os homens, tinham os desenhos de uns homens nus, mulheres nuas, e aquele livro ali era, na verdade, funcionava quase que como se fosse um manual do sexo para ela, né? E aí, essa sua pergunta, eu penso o seguinte: naquela época, os livros da Cassandra Rios funcionavam quase que um manual para os seus leitores, né? Não se tinha tantas informações, o sexo era um tabu muito grande, não se falava sobre relações homossexuais, né, homoafetivas, e no momento de tanta repressão, de tanta censura, então os leitores liam aqueles romances da Cassandra também em busca de, não só, claro, talvez um toque de curiosidade e tudo, mas também acho que funcionava mais ou menos como isso, como uma fonte de informação também, para se saber mais sobre aquele assunto que não se falava em casa, não se falava com a família, não podia se conversar sobre isso, né? Devido às proibições muito fortes, às repressões, etc. Então, eu penso dessa maneira, assim, que é claro que não só isso, né? Isso associado às estratégias editoriais, né? E que se tinha para conseguir colocar a Cassandra Rios à venda nesse período. É isso, obrigada também pela pergunta. Obrigada, gente, obrigada. Temos mãozinhas de Eduardo e Lívia, não sei quem levantou a mão primeiro. Também não sei, Eduardo, mas a minha é para a Ingrid também, então eu podia fazer logo, porque vai na onda? Ô, Ingrid, é a primeira vez na minha vida que eu vejo um trabalho acadêmico sobre a Cassandra Rios. Eu já estava na faculdade nessa época. A Cassandra Rios e o cânone da literatura brasileira nunca andaram próximos, né?
E, no entanto, ela era super vendida. Talvez ela e Jorge Amado, que vendiam nos anos 70. E aquele outro do Meu Pé de Laranja Lima, enfim, que eu esqueci o nome dele. Eram os romances vendidos. Agora, a Cassandra Rios, até para a minha geração, eu nunca li a Cassandra Rios, viu? Eu era de uma família liberal. Na minha casa tinha uma estante que tinha lá Nexus, Plexus, Henry Miller, que eram os livros que eu não podia mexer, que eram do meu pai, mas a Cassandra Rios não tinha. Agora, eu pergunto a você, quer dizer, vai minha pessoa, fiz uma contextualização que eu sempre ouvi falar, né? Mas a Cassandra Rios, para mim, era quase feito Carlos Zéfiro, entendeu? Na minha leitura de adolescente, e depois ela nunca entrou no cânone, ela nunca entrou na academia, jamais entrou. Mas grandes escritores, quando trabalham com obras que fazem um borderline com a questão da sexualidade exacerbada, para não chamar de pornografia, que é o que ela era chamada, né? Tem muitos escritores, existe uma discussão acadêmica. A própria Hilda Hilst, por exemplo, que há uma discussão em torno disso, não da obra inteira dela, mas em parte da obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Quer dizer, é literatura, é para literatura, é parceira do Carlos Zéfiro, e você está estudando isso como pesquisa, né, de literatura. Claro que eu não estou querendo que você me defina o que é literariedade, porque a gente vai passar a vida inteira e não vai saber. Mas, enfim. Obrigada. Obrigada também. Bom, é meio complicado falar dessa questão da Cassandra Rios com cânone, né? Porque ela foi, assim, criticada pelas matérias que eu encontro nos jornais e tudo, no material que eu encontrei na Hemeroteca Digital. Existem críticas, assim, severas, né? Críticas afirmando, inclusive, isso, que ela nunca vai conseguir entrar no cânone. Algumas entrevistas, e muitas entrevistas da Cassandra Rios, ela lamenta muito por ser considerada uma escritora... Menor, exatamente, uma escritora menor. E aí o grande questionamento dela em uma matéria é assim, por quê? Eu vendo, assim, mas também não me importo. Existe, na resposta dela, um certo ressentimento por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela fica feliz, porque é como se ela dissesse assim, ó, vocês falam mal de mim, mas eu sou lida, eu vendo, né? Eu vivo disso. Em uma das matérias dos anúncios aqui dos slides que eu mostrei, aparece, né, que ela é a única escritora mulher da época, lá da década de 70, que consegue viver exclusivamente da literatura dela, né? Então, assim, mas algumas têm o Jorge Amado, na época, defendeu a Cassandra Rios. Eu já ouvi falar nisso, não sabia exatamente, mas eu já ouvi falar. Eu encontrei uma declaração, uma entrevista do Jorge Amado, na qual ele defende a Cassandra Rios. Ele não critica, ele fala, não, vocês têm que ler. Por que ela está sendo tão lida? Se ela está sendo tão lida, tão vendida, é porque tem alguma coisa aí. Então, vocês não podem criticar sem saber quem é a Cassandra Rios. Assim, eu não li todos os romances, não, tá? Até porque é muito difícil encontrar, por conta justamente dessa questão da censura, né? A ditadura tirou, assim, de circulação, chegava num dia nas bancas, vendia, no outro dia a censura ia lá e tira tudo, né? Quem comprou, quem não comprou, não compra mais. E aí, então, é muito difícil encontrar, e quando a gente encontra, tem algumas edições que são caríssimas na estante virtual e tudo, de alguns romances. Mas, assim, eu li alguns, sim,
Eu não podia, né, começar a pesquisar a Cassandra Rios sem saber o que ela escrevia, apesar de não trabalhar com análise de romance, não é essa a minha proposta. Trabalha com a parte de editoração, eu não trabalho com análise de romance, nada disso. Mas que daria ótimo. Dizem que o Jorge Amado morria de inveja dela, se eu já ouvi falar, porque as cenas picantes dele não chegavam nem aos pés das dela. Mas ela, assim, ela alcança, assim, para a época, né? Ela alcança assim, um pensamento que a gente acredita que estava no imaginário daquela geração naquele momento, claro, né? Porque não se falava disso. Então, essa geração, é claro que tinha esse imaginário do que é essa relação homoerótica, homoafetiva, que ela coloca lá no romance, no desenrolar, mas ela consegue construir no romance assim uma linha ela era muito inteligente, a Cassandra Rios. Ela falava outros idiomas, escrevia, e depois, já no final da carreira, ela passou a ser editora, a trabalhar com edição, né? Escrevia para o teatro também. Então, assim, ela não era uma escritora, como a maioria da crítica diz, piegas. Não era só isso, não era só isso. Curiosa, a Cassandra Rios. Obrigada por Até porque ela tinha um objetivo, né? O objetivo dela era escrever para alcançar esse público. Ela queria ser lida, né? Que foi, na verdade, a grande frustração da Hilda Hilst, né? Que era maravilhosa, excepcional, mas não era lida, até que ela, vou escrever aqui uma trilogia pornográfica para ver se eu consigo ser lida. Né? Aí foi. Aí foi. Aí conseguiu. Né? Mas é isso aí. Obrigada. Eu acho interessante, essa mesa estava maravilhosa. Aliás, parabéns a todos, porque os textos foram bem diferentes, e trazer uma escritora assim, totalmente marginal. Ela foi e é marginal na literatura brasileira, no sentido de margem, né? De estar à margem. E que estar à margem na época da ditadura era muito difícil, ser vendida para caramba, quer dizer, mesmo com a perseguição, enfim, sempre foi considerada uma escritora menor, sempre. Nunca. Mas ela, aí quando você falou, eu achei interessante que ela ficava um pouco ressentida, mas eu tinha a impressão que ela nunca propôs escrever alta literatura mesmo. Enfim, não quero discutir alta literatura e literatura menor aqui, não é o caso, mas, enfim, eu achei super legal. Aí, até porque a gente pensa na Hilda Hilst, eu pensei no Carlos Zéfiro, que está a gente agora estudando Carlos Zéfiro. Esses são os dois grandes, desculpe o termo, escritores de sacanagem da minha geração. Era assim que a gente se tratava. Obrigada. Obrigada, gente. Eduardo? A minha pergunta era para a Ana Fedra, que não sei se ela ainda está aí, porque eu estou vendo a câmera desligada. Se a Júlia atormentou, a Júlia está deixando. Porque a Júlia estava chorando, né? A Júlia estava no colo. Ah, tá aí. Gente, estou numa situação aqui. Um bebê chorando, dormindo, estou tentando participar, mas pode falar, Eduardo, eu vejo se eu consigo. Não, você estava falando justamente dos paratextos e dos prefácios, e, como você disse, no caso da literatura brasileira, no caso da literatura portuguesa do século XIX, é claro que a presença de um texto paratextual de um autor renomado, um homem, valorizava, inclusive permitia a publicação de textos de mulheres. Eu lembro de um caso como da Guiomar Torrezão, o primeiro romance dela, que é Uma Alma de Mulher, de 1869, precisou sair com o prefácio do Júlio César Machado, e o nome do Júlio César Machado aparece muito maior do que o nome dela no frontispício do livro, porque ele era o escritor que estava endossando aquela publicação. Mas eu pensei... Desculpa, Laura, não ouvi. Não, desculpa, eu pensei alto, que desaforo, dá uma raiva. Não, eu sempre, quando mostro esse romance para os meus alunos, olha aqui, ó, o nome dele, que hoje a gente também não lê, é muito maior, mas era um grande cronista, todos os jornais queriam uma colaboração do Júlio César Machado na época, era o grande nome e endossava a obra. E é curioso que no prefácio parece que ele não leu a obra, ele só está valorizando que as mulheres deveriam escrever, mas que e aponta como literatura menor mesmo.
Então, ele não leu o romance, não sabe do que se trata, não comenta nada sobre o romance, só fala isso. Mas a própria Guiomar Torresão, que começa assim, ela vai alcançar uma posição de destaque até o final do século. Ela vira diretora do Almanaque das Senhoras para Brasil e Portugal, então ela junta escritoras de Portugal e do Brasil, ela também faz biografias, ela é uma grande difusora de escritoras, a ponto que tanto ela e depois, na virada do século, outras, vão também fazer prefácios. Algumas que já eram reconhecidas fazem prefácios para escrituras que estão sendo lançadas. Posso pensar na própria Júlia Lopes de Almeida, que é a primeira obra junto com a irmã, Adelina Lopes Vieira, que já tinha um reconhecimento, né? Então, o que você pensa dessa mudança, já no final do 19, início do 20, de mulheres endossando mulheres, se esse valor simbólico de ter uma mulher já reconhecida como prefaciadora da obra ajudava ou não no lançamento dessas escritoras? Eduardo, é sempre bom te ouvir, porque eu acho que as nossas pesquisas, elas dialogam muito, né? E acredito que algum dia a gente vai ter que escrever algum texto junto, fazer uma literatura comparada aí, porque já não é a primeira vez assim, que eu tenho esse sentimento, né? E é engraçado, assim, porque realmente, né, tem os prefácios escritos pelos homens. No caso da Albertina Berta, tinha o padrinho, que era Araripe Júnior. Então, ele que recomenda a publicação do Exaltação no Jornal do Comércio. E aí é engraçado porque todas as edições do Exaltação, que foi um livro muito vendido, né, teve 6 reedições consecutivas. A carta que ele dá para o Jornal do Comércio está bem junto com o livro, né, endossando, né, dizendo, mostrando Araripe Júnior como o padrinho, né, que foi para o bem e para o mal, né, porque também ter um padrinho também ela ficou desmereceram muito a obra dela por conta disso, né. Aí eu penso, você falou, né, do prefácio que às vezes os homens escrevem, parece que nem leram a obra, né? O prefácio do Peçanha Póvoa, no Nebulosas, de Narcisa Malha, também, o que ele fala de Narcisa assim, é mínimo, né? Ele dá todo um discurso e tal, e aí lá pelas tantas ele pede que leiam Narciso e tal, mas não faz assim uma análise, não tem assim um estudo mesmo, um interesse, né? E acaba que esses prefácios são feitos geralmente por essas relações, ou é amigo, ou é um aluno. No caso da Narcisa Malha, ele foi aluno do pai dela, né? No caso da Albertina Berta, todo mundo queria puxar o saco do conselheiro Lafayette, né? Um grande político, enfim, tudo, né? E o que eu vejo? Aí você trouxe um ponto interessante, quando as mulheres começam, então, umas indicar as outras, né? E às vezes até uma dedicatória, nos poemas a gente vê muita dedicatória de uma mulher para outra e tal. E assim, nunca parei para pensar nisso, assim, né, com essa profundidade, mas sim, né, quando a Júlia Lopes de Almeida usa o espaço da crônica para comentar as obras escritas por mulheres, né, as mulheres do país inteiro mandavam suas obras para a Júlia e garantiam pelo menos uma linha na capa, na primeira página do País, né, porque ela lia e comentava, né, e eu acho que sim, acho que já sendo reconhecida a Júlia Lopes de Almeida, né, acaba assim avalizando, servindo como avalizadora também e divulgadora, porque ela divulga e eterniza esses nomes, né? Hoje a gente pode consultar na hemeroteca digital as crônicas da Júlia e descobrir nomes de mulheres escritoras, né, que a gente não conhece. E é assim que o pesquisador vai descobrindo essas escritoras, né, por uma menção, por alguma coisa que restou, que ficou publicada, né? Então, assim, muito bom, assim, pensar isso, né? E eu concordo com você, e acho que a gente tem que dialogar mais, porque tem muita coisa em comum, né? Aliás, a gente participa de projetos, né, em comum. Agradeço muito. Gente, peço desculpas aqui que tá difícil conciliar, né? Mas tá muito bom o nosso simpósio. A Emília Souza Costa ia te adorar, fazendo trabalho acadêmico e cuidando da criança ao mesmo tempo. Né? Exatamente, quando você falou, a sua apresentação foi muito boa, quando você falou, lembrei da Júlia, né, porque a Júlia Lopes era isso, a Júlia Lopes de Almeida, né, era isso, sempre trazendo também essa imagem, né, da esposa, da mãe, conciliando com o talento dela incrível, né, que ela foi um fenômeno literário mesmo, né. A gente tem uma Júlia Almeida. Eu comento com as minhas colegas e falei uma vez, acho que semana passada, ou retrasada, com a Wanda Anastácio, lá de Portugal, que pesquisa muito a Marquesa de Alorna, né?
que a divulgação da obra e de uma biografia da Marquesa de Alorna no início do século XIX funcionou como modelo da escritora aceitável para a sociedade. Porque não foi uma Marquesa de Alorna completa que foi apresentada, mas uma branqueada, que também era uma boa mãe, que também era dona de casa, também era uma nobre respeitável, que não fazia, por exemplo, poesia erótica, e dona do salão. E esse modelo foi replicado pela Maria Amália na segunda metade do XIX, a Maria Amália Vaz de Carvalho, que vai ser exaltada por todos, vai ser a primeira mulher a entrar para a Academia das Ciências em Portugal, que é a Academia de Letras deles também, que vai ser o modelo que a Emília de Souza Costa vai tentar replicar, e acho que um pouco a Júlia Lopes de Almeida também, com os salões dela e o tipo de literatura que faz. Então, acho que o modelo da Marquesa de Alorna, repetido pela Maria Amália na segunda metade do XIX, vai funcionar. Olha, esse é o modelo aceitável para escritoras. E aquelas que fugiam desse modelo ficavam naquela situação. O que é que eu faço agora com a Ana de Castro Osório, que não está seguindo esse modelo? Então, ela está fazendo política, ela está defendendo questões sociais. Ela fala, a culpa é que a Maria Amália tinha uns entraves sociais que a impediam de ser o que ela seria hoje, se estivesse começando hoje. Porque ela tinha que sempre... Todas elas colocavam a Maria Amália como modelo, para o bem ou para o mal. Mas a Maria Amália também colocava a Marquesa de Alorna, tanto que fez uma biografia da Marquesa de Alorna também, que mostra como que ela estava próxima daquele modelo da Marquesa de Alorna. Então, era uma forma de se lançar, a gente está falando de estratégias aqui, era uma forma de se lançar e de se manter e ser aceita e lida naquele mercado editorial luso-brasileiro do final do XIX e do início do XX. Então, acho que a Júlia, que tem muitos laços com Portugal, tinha muito da Marquesa de Alorna nela, apesar de ser, sim, uma feminista, de participar de eventos feministas, de associações e tudo. Isso é um pouco da Júlia que eu conheço, eu não vou nem competir, o que você sabe da Júlia Lopes de Almeida, que eu sei só um grãozinho de... Muito bom o diálogo. Algum outro comentário, colocação, ou a gente encerra? Só uma coisinha que queria perguntar para a Ana. Esse conceito de hostilidade que você estava trabalhando, né? E depois você citou a Maria de Lourdes Leiteiro, né? Acho que... Não sei se peguei bem o nome. Eleutério. Eleutério é um livro chamado Vidas de Romance. Aham. Muito bom esse livro. De 2005, mas ainda é atual, né? E nesse livro, Vidas de Romance, ela analisa essas relações, que todas as mulheres, né, essas mulheres tinham alguma relação com um homem que as introduziam no campo literário, né? Então, a Albertina Berta tinha o pai, Conselheiro Lafayette, a Júlia Lopes de Almeida tinha a família, a irmã também, né? Mas o marido, Pilinto também. Então, ela vai analisando assim, que as mulheres não é sozinha, né, que consegue conquistar esse espaço, né? Sempre tem essas relações. Então, um estudo sociológico muito bom. Não, porque com certeza você conhece, mas me veio, né, toda a prática filosófica do Derrida em torno da hospitalidade, né, e a ele vai falar também da hostilidade que está dentro da hospitalidade, né? E, claro, vai para o lado filosófico, né? Mas não deixa de estar dentro desse universo social, né, de interiorizar também esses modos, porque uma coisa que me chama muito a atenção, né, e que nisso a gente sempre tem que lembrar do Antônio Cândido, né, é essa oratória que passa a ser retórica na escrita, né, que até hoje existe, até nas universidades brasileiras, por exemplo, quando você tem que mandar uma carta, quando você tem que escrever toda a formalidade que ainda temos nos documentos universitários, né, de mínima comunicação, né, mantém também, né, essa retórica que vem dessa oratória que tanto falava o Antônio Cândido. Bom, obrigada, Silvina. Eu realmente não utilizo o Derrida, né? Mas muito bom. Sempre aprendendo muito aqui, né?
Tudo certo? Ai, gente, eu queria comentar, posso? Claro. É porque, assim, eu não ia falar, eu fiz algumas anotações, mas me senti inspirada pela Ana. Então, não peço desculpas, porque eu estou aqui como você também. E aqui, tá vendo? Tá falando, eu falei, gente, não vou conseguir falar, porque ele tá falando junto, tem um passarinho cantando. Mas me senti inspirada, então não peço desculpas. Eu vou fazer só um comentário, assim, eu acho que unindo uma coisa que eu queria ter falado da mesa anterior e o que a gente está discutindo aqui, porque na mesa anterior a gente já tinha falado da Miriam Alves, né, Lélia Gonzalez, essa dificuldade também de publicar mulheres, principalmente mulheres negras, né, na mesa anterior. Sei que a Ingrid, né, Júlia, o Eduardo falaram mais, não assim de questões contemporâneas, mas eu queria pensar um pouco também esse mercado editorial, porque assim, mulheres escrevendo, eu acho que sempre existiu, não é novo, né? Ou talvez o novo, entre aspas, né? Seria a gente pensar que elas estão sendo publicadas hoje. E eu faço parte de um coletivo editorial e a nossa ideia de montar um coletivo editorial foi justamente para que a gente pudesse ter mulheres não só escrevendo, mas que tivessem também outros cargos que às vezes são invisibilizados, né? Fazendo revisão, fazendo tradução, editando livros, né? Então, assim, não sei se vocês têm alguma contribuição para falar disso, né? Das mulheres que estão por trás, mas também, assim, se vocês pudessem falar um pouco sobre o que vocês veem assim, no contemporâneo, porque são professores, pesquisadores também. Enfim, eu tinha mais coisas para falar, mas o Theo também foi rabiscando as minhas anotações aqui. E ele conversando, eu fico um pouco desconcentrada, mas é isso. Obrigada, viu? Aí queria aproveitar, gente, para cumprimentar a Ana Beatriz, que está aí, tem muito tempo que eu não vejo, então aproveitar esse ensejo aí. Um abraço para a Silvina também, minhas professoras aí. Obrigada, viu, gente? Tchau. Fui eu que estava falando sobre a Miriam Alves, e é justamente isso que ela falou, né? Que tentava publicar os livros dela, o Momentos de Busca, lá de 84, que ela não conseguiu publicar por nenhuma editora grande, publicou ele de maneira independente, porque as editoras achavam que o material dela tangenciava a proposta, né? E aí eu estava vendo uma entrevista dela recentemente. Ela disse que algumas pessoas chegam para ela e falam: nossa, Miriam, mas você não está no mercado. Aí ela diz que fala com muita ironia: olha, eu sou uma mulher negra e a última vez que eu estive no seu mercado foi como mercadoria. E aí ela faz essa provocação. Mas a crítica dela, porque o que chamam de mercado? Chamam as grandes editoras, a Companhia das Letras, a Record, a Alfaguaras, a Rá. E aí ela cita inúmeras editoras independentes que estão aí na luta, como a Nandiala, como a Masa, como a Malê, como a Palas, e de coletivos como esse que você ajuda a construir. E criam o mercado, né? Esse meio mesmo que a gente está na luta para poder dar voz para essas mulheres negras. Era essa a minha contribuição a respeito da sua fala. Ótimo. Esse assunto acho que vai voltar também à tona na quarta-feira, tá, Nelise? A gente pode conversar mais sobre isso, na mesa que fala de antologias, também que trata dessa questão dos coletivos. Sem dúvida, essa temática é interessante, mas eu penso que ela vai voltar. Sobre a Ingrid, né, estudando a Cassandra Hills, a Lívia falou que não conhecia um estudo, né, sobre isso. Eu lembrei do Rodolfo Londer, não sei se você conhece a tese dele, publicou um livro, Pornografia e Censura, ele estuda Adelaide Carrara e a Cassandra Hills. Foi a primeira vez que eu li, conheço. Realmente. Eu li, uma tese, assisti. Né? É uma Ela tese. Está disponível no PDF também. Ah, tá. Nós fui com a Eurídice até no lançamento dele, lá na Caixa Cultural, se eu não me engano.
E foi muito bom para mim, porque eu incluí a Cassandra Rios numa das minhas aulas de literatura brasileira, graças à tese dele, esse evento do Ai, que lançamento. beleza. Isso que a gente Nossa, que maravilha, né? Que bom para os seus alunos. Porque eu vou para os eventos e sempre as pessoas ficam, nossa, eu não conhecia, ou eu nunca vi, falou que a professora falou, né? Eu nunca vi alguém falando sobre a Cassandra Rios em eventos e tudo, mas é bom que assim ela passa a ser mais conhecida, né? E quem sabe mais lida após a morte, porque o final da vida dela já foi assim bem decadente. Mas é isso, né? Introduzir nas emendas e aí fazer o ciclo virtuoso, né, Girana? E sobre essa questão assim da edição, o primeiro romance da Cassandra Rios foi publicado de forma independente, né, na década de 60. Ela mesma publicou, a mãe ajudou a publicar, e aí, quando as editoras começaram a perceber que aquilo ali vendia, né, que a Cassandra Rios estava colocando uma proposta, não uma proposta nova, porque já tinham alguns autores, né, homens, que falavam, que escreviam sobre isso, publicavam sobre isso na época, mas era uma novidade porque se tratava de uma autora, né, uma mulher falando sobre sexo e tudo. E aí, a partir já do segundo romance dela, foi que as editoras começaram a querer publicar. A Ingrid congelou ou fui eu? Congelou um pouquinho. Não deu para escutar. Voltou, Ingrid? A ver, fala. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Então, a Cassandra Rios tem 2 autobiografias, e em uma delas ela fala sobre essa questão da relação dela com os editores, né? E ela fala, inclusive, que ela foi muito enganada, nessa questão financeira, assim, os editores, porque ela não tinha muito controle do quanto ela vendia, justamente por conta da censura, que atrapalhava um pouco essa contagem, né? Então, os editores acabavam passando a perna nela e tudo. Das editoras que eu encontrei na minha pesquisa, a que mais publicou a Cassandra Rios, sem dúvida, foi a Record, que é uma grande editora, né? Mas aí tinham outras, a Globo também, a editora Globo chegou a publicar, a Cassandra Rios, enfim, é isso. Bom, acho que não tem mais nenhuma mãozinha levantada. Podemos encerrar? Podemos fechar, né? Já são 17h30. A gente agradece muitíssimo as apresentações e as discussões, ao público do YouTube também, muito obrigada, mais uma vez ao nosso monitor William, e lembro que a nossa mesa de quarta-feira os trabalhos começam às 13h30. Todos são bem-vindos. Até quarta, então, gente. Até quarta, mesmo quem não vai apresentar, entra nesse link para o debate, né, para a gente trocar. O pessoal do simpósio, entra no Zoom, que fica mais fácil de discutir. Obrigada, gente. Até quarta, gente. Obrigada. Obrigada. Ana, me manda seu e-mail. Oi? Eu queria seu e-mail, estou sem seu contato. Vou botar aqui. Bota aí, por favor. Que bom que você ainda está aí. Eu estou quietinha, mas eu estou aqui, estava ouvindo. Eu botei, Júlia. Muito bom te ver. Também, muito. Quero saber. Tá bom, a gente conversa. Estou anotando aqui. Tá, beijo. Gente, obrigado para todas, tá? Beijo, obrigada. Até quarta. Tchau, tchau. É o William que para de transmitir. Fechar, por favor, o YouTube? Tá, ok. Eu vou encerrar aqui a reunião. No YouTube vai ficar rolando até os 18, mas é porque a gente não consegue mudar o link, né? Que esse horário. Tá. Mas a reunião aqui já vamos encerrar, tá bom? Até quarta, pessoal. Tá bom, gente. Até quarta. Então tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.